Juízes capítulo 10. Depois de Abimeleque, Tolá, filho de Puá e neto de Dodo, veio libertar o povo de Israel. Ele era da tribo de Isacar e morava na cidade de Samir, na região montanhosa de Efraim. Tolá foi líder de Israel durante 23 anos, depois morreu e foi sepultado em Samir. Em seguida apareceu Jair, na terra de Gileade. Jair foi líder de Israel durante 22 anos. Ele tinha 30 filhos, que montavam 30 jumentos. Os seus filhos tinham 30 cidades na região de Gileade. Elas são chamadas até hoje de cidades de Jair. Jair morreu e foi sepultado em Camon. E mais uma vez os israelitas pecaram contra Deus, o Senhor. Adoraram Deus Baal de várias cidades, a Deus Astarote e também os deuses da Síria, de Sidom, de Moabe, de Amon e dos filisteus. Eles abandonaram o Senhor e deixaram de adorá-lo. Então ele ficou muito irado com os israelitas e deixou que sofressem nas mãos dos filisteus e dos amonitas. Naquele mesmo ano eles derrotaram os israelitas e os escravizaram. Durante 18 anos eles escravizaram todos os israelitas que viviam em Gileade, a leste do rio Jordão, na terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o rio Jordão para lutar contra as tribos de Judá, de Benjamim e de Efraim, e assim Israel passava por uma grande aflição. Todos os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor, orando assim: Nosso Deus, nós pecamos contra ti, porque te deixamos e adoramos os deuses dos cananeus. E o Senhor respondeu: No passado, os egípcios, os amorreus e os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os amonitas escravizaram vocês, e vocês me pediram socorro, e eu os salvei deles. Mas assim mesmo vocês me abandonaram e adoraram outros deuses, por isso eu não vou mais ajudá-los. Agora peçam socorro aos deuses que vocês escolheram, que eles os ajudem quando vocês estiverem em dificuldades. Mas o povo de Israel respondeu: De fato nós pecamos, faze de nós o que quiseres, mas salva-nos hoje, por favor. Então eles jogaram fora os seus deuses estrangeiros e adoraram a Deus, o Senhor. E ele teve pena deles por causa da situação difícil em que estavam. Então o exército amonita veio e acampou em Mispa, e os chefes do povo de Gileade combinaram que o homem que comandasse os israelitas na luta contra os amonitas seria o chefe dos moradores de Gileade. Juízes capítulo 11. Jefté da região de Gileade era um soldado valente. O seu pai se chamava Gileade e a sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade também teve filhos. Quando cresceram, eles expulsaram Jefté dizendo: Você não vai herdar nada do nosso pai porque você é filho de outra mulher. Jefté fugiu dos seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Lá alguns homens ordinários se juntaram a ele e andavam juntos. Algum tempo depois, os amonitas foram guerrear contra o povo de Israel. Quando isso aconteceu, os chefes de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tobi e disseram: Venha com a gente, seja nosso chefe na guerra contra os amonitas. Jefté respondeu: Eu sei que vocês me odeiam, e odeiam tanto que me fizeram sair da casa do meu pai. Como é que vocês vêm me pedir ajuda agora que estão em dificuldades? Nós viemos falar com você porque queremos que comande todo o povo de Gileade na luta contra os amonitas. Responderam eles. Jefté disse: Se me levarem de volta para casa a fim de lutar contra os amonitas, e se o Senhor Deus me der a vitória, eu serei governador de vocês, está certo? Eles responderam: Sim, nós faremos como você disse, o Senhor é a nossa testemunha. Aí Jefté foi com os chefes de Gileade, e o povo o colocou como governador e chefe. E em Mispa, na presença do Senhor, Jefté fez o povo jurar que faria tudo o que havia sido dito. Então Jefté enviou mensageiros ao rei dos amonitas. Os mensageiros disseram: O que é que vocês têm contra mim? Por que invadiram o meu país? O rei dos amonitas respondeu: Quando os israelitas saíram do Egito, tomaram minha terra, desde o rio Arnon até os rios Jaboque e Jordão. Agora, sem luta, vocês devem devolver a minha terra. Jefté mandou outros mensageiros ao rei dos amonitas com a seguinte resposta: O povo de Israel não tomou a terra de Moabe, nem a terra de Amon. Quando os israelitas saíram do Egito, foram pelo deserto até o golfo de Acaba e daí até Cádiz. Eles mandaram mensageiros aos reis dos Edomitas, pedindo licença para passar pelas suas terras, mas ele não deixou. Então os israelitas pediram a mesma coisa ao rei de Moabe, porém ele também não deixou. Por isso os israelitas ficaram em Cádiz. Eles foram pelo deserto, rodearam a terra dos Edomitas e dos Moabitas e chegaram até a parte leste de Moabe, no outro lado do rio Arnon. Acamparam ali, mas não atravessaram o rio porque estava na fronteira de Moabe. Aí os israelitas mandaram mensageiros a Seom, o rei amorreu de Hesbom, e pediram licença para atravessar aquele país a fim de poderem chegar à sua terra.
Mas Seom não deixou. Levou todo o seu exército, acampou em Jaz e atacou o povo de Israel. Mas o Senhor, o Deus de Israel, fez com que os israelitas derrotassem Seom e todos seus homens. E assim os israelitas conquistaram toda a terra que era dos amorreus. Tomaram toda a terra dos amorreus, desde o rio Arnon ao sul até o rio Jaboque ao norte, e desde o deserto a leste até o rio Jordão a oeste. Assim foi o Senhor, o Deus de Israel, quem expulsou os amorreus para o seu povo, os israelitas. E agora vocês querem tentar tomar a terra de volta? Podem ficar com tudo o que Quemos, o Deus de vocês, lhes deu. Mas nós vamos ficar com tudo o que o Senhor nosso Deus conquistou para nós. Você pensa que é melhor do que Balaque, filho de Zippor, que era rei de Moabe? Será que alguma vez ele desafiou Israel? Quando foi que ele guerreou contra nós? Durante 300 anos o povo de Israel morou em Esbom e Aroer. Morou também nas cidades vizinhas e em todas as outras cidades das margens do rio Arnon. Por que foi que vocês não tomaram essas cidades de volta durante todo esse tempo? Não, eu não fiz nada de errado contra vocês. Vocês é que fazem mal querendo lutar contra mim. O Senhor é o juiz e ele decidirá hoje entre os israelitas e os amonitas. Mas o rei dos amonitas não quis ouvir os mensageiros que Jefté havia mandado. Então o espírito do Senhor dominou Jefté, e ele atravessou Gileade e Manassés e voltou para Mispa, em Gileade. Dali foi para Amon, e prometeu o Senhor o seguinte: se fizeres que eu vença os amonitas, eu queimarei em sacrifício aquele que sair primeiro da minha casa, para me encontrar quando eu voltar da guerra. Eu oferecerei em sacrifício a ti. Então Jefté atravessou o rio para lutar contra os amonitas, e o Senhor lhe deu a vitória. Ele derrotou os amonitas desde Aroer até perto de Minite, 20 cidades ao todo, e continuou até Abel-Queramim. Houve uma grande matança e os israelitas derrotaram os amonitas. Quando Jefté voltou para sua casa, em Mispa, a sua filha saiu ao seu encontro, dançando e tocando pandeiro. Era filha única, ele não tinha mais nenhuma filha ou filho. Quando Jefté a viu, ficou desesperado, rasgou as roupas e disse: ah, minha filha, você está partindo meu coração. Por que tem de ser você quem vai me fazer sofrer? Eu fiz uma promessa a Deus, o Senhor, e não posso voltar atrás. Ela respondeu: se o Senhor fez uma promessa ao Senhor Deus, faça de mim o que prometeu. Pois o Senhor Deus deixou que o Senhor se vingasse dos nossos inimigos, amonitas. E continuou: só peço uma coisa, deixe que eu vá com as minhas amigas pelos montes e chore durante 2 meses, porque nunca chegarei a ser mãe. E o pai deixou que ela fosse por 2 meses. Então elas e as suas amigas saíram pelas montanhas, chorando, porque ela nunca chegaria a ser mãe. Depois dos 2 meses, ela voltou para o pai, e ele fez o que havia prometido a Deus. Assim, ela morreu virgem. Daí veio o costume de as mulheres israelitas saírem durante 4 dias, todos os anos, para chorar pela filha de Jefté, o gileadita. Salmos capítulo 114. Quando os descendentes de Jacó, o povo de Israel, saíram do Egito, aquela terra estrangeira, Judá se tornou o povo escolhido de Deus, e Israel ficou sendo a sua propriedade. O Mar Vermelho olhou e fugiu, o rio Jordão parou de correr, as montanhas pularam como carneiros e os montes saltaram como carneirinhos. O que aconteceu ao mar para que você fugisse assim? E você, rio Jordão, por que parou de correr? Ó montanhas, por que vocês pularam como carneiros? Montes, por que vocês saltaram como carneirinhos? Trema, ó terra, na vinda do Senhor, na presença do Deus de Jacó, pois ele faz com que as rochas virem fontes e transforma as pedras em fontes de água. Primeira Coríntios capítulo 3. Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso, e ainda não estão prontos. Porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Quando alguém diz, eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, será que assim não estão agindo como pessoas deste mundo? Afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo são somente servidores de Deus e foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei, Apolo regou a planta, mas foi Deus quem fez a crescer. De modo que não importa nem a planta nem quem rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Pois não existe diferença entre as pessoas que plantam e a pessoa que rega. Deus dará a recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver feito.
Porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus, e vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Vocês são também o edifício de Deus. Usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente. Ponho um alicerce e o outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado, porque Deus já pôs Cristo como o único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Alguns usam o ouro ou a prata ou pedras preciosas para construir em cima do alicerce, e ainda outros usam madeira ou capim ou palha. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Se aquilo que alguém construir em cima dos alicerces resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa. Porém ele mesmo será salvo como se estivesse passado pelo fogo para se salvar. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio conforme a sabedoria humana, então precisa se tornar louco para ser de fato sábio, pois aquilo que este mundo acha que é sabedoria, Deus acha que é loucura. Como dizem as Escrituras Sagradas, Deus pega os sábios nas suas espertezas, e também o Senhor sabe que os pensamentos dos sábios não valem nada. Ninguém deve se orgulhar daquilo que as pessoas podem fazer, pois tudo é de vocês, isto é, Paulo, Apolo, Pedro, este mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro. Tudo isso pertence a vocês, e vocês pertencem a Cristo, e Cristo pertence a Deus. Primeira Coríntios capítulo 4. Vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. O que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor, mas para mim não tem a menor importância ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Eu não julgo nem a mim mesmo. A minha consciência está limpa, mas isto não prova que eu sou de fato inocente. Quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem ninguém antes da hora. Esperem o julgamento final, quando o Senhor vier. Ele trará para a luz os segredos escondidos no escuro e mostrará as intenções do que estão no coração das pessoas. Então, cada um receberá de Deus os elogios que merece. Meus irmãos, é para instruir vocês que eu tenho aplicado essas lições a mim mesmo e a Apolo. Usei nós dois como exemplo para que vocês aprendam o que quer dizer o ditado: obedeça ao que está escrito. Ninguém deve se orgulhar de uma pessoa ou desprezar outra. Quem é que fez você superior aos outros? Por acaso não foi Deus quem lhe deu tudo o que você tem? Então por que é que você fica todo orgulhoso, como se o que você tem não fosse dado por Deus? Pelo que parece, vocês já têm tudo o que precisam, já são ricos, vocês já se tornaram reis e nós não. Que bom se vocês fossem reis de verdade, para que nós pudéssemos reinar junto com vocês. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, no último lugar. Somos como pessoas condenadas a morrer em público, como espetáculo para o mundo inteiro, tanto para os anjos como para os seres humanos. Por causa de Cristo, nós somos loucos, mas vocês são sábios por estarem unidos a eles. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são respeitados e nós somos desprezados. Até agora temos passado fome e sede, temos nos vestidos com trapos, temos recebido bofetadas e não temos lugar certo para morar. Temos nos cansado de trabalhar para nos sustentar. Quando somos amaldiçoados, nós abençoamos. Quando somos perseguidos, aguentamos com paciência. Quando somos insultados, respondemos com palavras delicadas. Somos considerados como lixo e até agora somos tratados como a imundícia deste mundo. Não estou escrevendo essas coisas para envergonhar vocês, mas para ensiná-los como se vocês fossem meus próprios filhos queridos. Mesmo que vocês estivessem milhares de mestres na fé cristã, não poderiam ter mais de um pai, pois quando levei a vocês o Evangelho, eu me tornei o pai de vocês na vida, que vivem em união com Cristo Jesus. Portanto, eu peço que sigam meu exemplo. Por isso eu estou enviando para vocês Timóteo, que é o meu querido e fiel filho no Senhor. Ele vai ajudá-los a lembrarem dos caminhos que eu sigo na nova vida que tenho em união com Cristo Jesus. Caminho esses que ensino em todas as igrejas. Alguns de vocês ficaram orgulhosos, certos de que eu não iria visitá-los. Porém, se o Senhor quiser, eu vou visitá-los logo. Então vou saber o que esses orgulhosos são capazes de fazer, e não somente o que eles são capazes de dizer. Pois o reino de Deus não é coisa de palavras, mas de poder. O que é que vocês preferem? Que eu vá até vocês com um chicote
ou com um coração cheio de amor e bondade.